Bom, eu pensei na gente começar retomando aquela discussão sobre ponto de basta. Foi uma coisa que vira e mexe e volta, a gente está sempre discutindo. E aí eu separei algumas citações para a gente conversar sobre elas, porque eu tô com receio de deixar para o final, e aí se ficar meio atropelado não dá tempo. Então, vamos trazer um pouquinho dessa discussão. Acho que para a gente situar um pouquinho, né? A primeira vez que o Lacan fala sobre ponto de basta é no seminário 3, no seminário das psicoses. Ele tem uma lição só para falar sobre isso, a lição 21, e aí ele vai trazer essa ideia do ponto de basta. Mas aqui, eu sempre falo, né? Seminário 3, apesar de ser o seminário das psicoses, a gente aprende muito sobre neurose também. E aqui ele vai trazer ali uma ideia geral, mas a gente encontra mais explicações mesmo sobre o ponto de basta no seminário 5, que é as formações do inconsciente. Então, eu trouxe aqui uma das citações que está na página 15 do seminário 5, é logo no comecinho. Então, ele vai trazer, ele está falando sobre significante, ele está retomando aquele exemplo do Freud do familionário, e aí ele vai trazer, né, dessa relação do significante com o significado. O seguinte, a relação do significante com o significado, tão sensível nesse diálogo dramático, levou-me a fazer referência ao célebre esquema de Ferdinand Saussure, em que vemos representado o duplo fluxo paralelo do significante e do significado, distintos e fadados a um perpétuo deslizamento um sobre o outro. Então, o Lacan, ele pega essa ideia do socia ali, por exemplo, do significante, e essa do ponto de basta, ele também vai fazer uma referência ao soci. O soci chama esse ponto de basta, né, ele vai falar como significante zero. Seria esse significante zero. O Lacan, ele já fala em S1, S2. Então, o soci usa significante zero, o Lacan vai chamar de ponto de basta. Então, seria, então, algo que vai impedir esse perpétuo deslizamento. E aí ele continua, né? Foi a propósito disso que forjei a imagem retirada da técnica do estofador do ponto de basta. É preciso que, em algum ponto, com efeito, o tecido de um se prenda ao tecido do outro, para que saibamos a que nos atermos, pelo menos nos limites possíveis desses deslizamentos. Existem pontos de basta, portanto, mas eles deixam uma certa elasticidade nas ligações entre os dois termos. Então, essa ideia de ponto de basta vem justamente dessa parte da costura mesmo, né? Eu até trouxe aqui. Vocês já devem ter visto essa foto lá no meu Instagram. Esse ponto de costura aqui do sofá é um ponto de basta. Então, percebem que a gente tem um botãozinho, né, costurado ali, e a gente tem alguns outros que vão fazendo um aglomerado ali de tecido, né? Então, a ideia, quando a gente pensar em ponto de basta, é esse tecido em rede, em trama, em que tem ali algum ponto, ou no caso, um botão fazendo aquela certa contenção ali do tecido, a gente vai pensar isso no sentido da rede de significantes. Então, quando a gente vê ponto de basta, pensar nessa imagem do sofazinho é uma coisa que ajuda. E aí, aqui, ele não traz a imagem, né, aqui, sobre essa coisa do Ferdinand Saussure. A imagem mesmo, deixa eu ver se tem aqui. Eu acabei não colocando onde tem essa imagem, mas é aquela que o Saussure coloca, né, do eixo, como se fosse o eixo sincrônico e o eixo diacrônico. Então, seria a diacronia da fala, aquele contínuo. Então, se a gente deixa nesse contínuo, o significante ele vai deslizar infinitamente. Ele vai ter um efeito ali de fazer outras articulações e ter outras significações. E aí, então, o ponto de basta serviria como essa contenção, como a gente vem falando, né? E aí, eu trouxe, isso tá o pessoal que foi entrando depois, eu estou trazendo umas citações do seminário 5. O Lacan começa a falar de ponto de basta no seminário 3, tem uma lição só sobre ponto de basta. Agora a gente está retomando algumas coisas do seminário 5. Essa citação que eu li agora está na página 15. E aí eu separei uma outra que está na página 202 também do seminário 5.
que ele vai falar sobre essa questão do ponto de basta. Eu vou ler até um pouquinho antes aqui, que aí ele vai falar sobre também metáfora. Observem bem do que se trata aqui, que é, no nível mais fundamental, exatamente a mesma coisa que a longa metáfora comum no termo maníaco. Isso tem a ver com o que ele estava falando antes, que é dos três tempos do Édipo. De fato, a fórmula da metáfora que lhes forneci não quer dizer nada senão isso. Existem duas cadeias, os S, né, os significantes do nível superior, que são significantes, ao passo que encontramos abaixo deles tudo o que circula de significados ambulantes. Então, a gente teria uma rede de significantes e os significados ali, por exemplo, previamente atrelados a eles. A amarração de que falo, então, amarração, contenção, tudo isso está dentro desse mesmo campo. A amarração de que falo, o ponto de basta, é tão somente uma história mística, pois ninguém jamais pode alinhavar uma significação num significante. Então, aqui ele já traz para a gente um pouquinho mais de que, assim, não dá para conter o sentido de forma absoluta, de forma permanente. Então, ele coloca aqui, seria quase que uma ilusão ali a gente achar que, pronto, agora é isso. Eu adoro essa frase do análise. Descobri por que que eu estou repetindo tal coisa. Não, agora não faço mais. Não. Às vezes tem essa contenção parcial, e a partir da chegada ali, do surgimento de outros significantes, a gente vai tendo outros deslizamentos. Então, às vezes, aquela contenção até já não nos serve mais. E é importante que tenha esse restante, porque isso mantém também algo ali da própria estrutura discursiva. Então, a gente pensar nessa amarração, por isso que esse termo de contenção acaba sendo uma contenção parcial, não é um sentido fixo e final. Então é isso, né? Ninguém pode alinhavar uma significação num significante. Outra razão disso também, até porque o nosso papel é poder separar, né? O significante do significado, poder mexer nessa ideia de significação. Em contrapartida, o que se pode fazer é atar um significante num significante e ver no que dá. Gente, isso é muito interessante, porque se a gente fosse resumir, o que que a gente faz como analista? A gente ata significantes em outros significantes e a gente vê no que dá. Acho que o Lacan trouxe de uma forma muito resumida ali o que que a gente faz a partir da dinâmica significante, o trabalho do significante. Então, tem o significante, a gente articula outro e vê no que dá. O que que é esse ver no que dá? Seminário 15, o Lacan vai trazer que aí da noção de ato analítico. O seminário 15 é um seminário super importante, a gente não tem ele ainda traduzido, mas tem as versões não oficiais por aí. Enfim, tem que ter um esforço nesse sentido, mas ele vai falar sobre ato analítico, e ele fala que a gente só sabe se foi de fato um ato analítico quando a gente tem esse efeito. Então a gente só sabe disso no depois. Não tem como a gente fazer faz ali uma articulação sabendo que ali vai ser um ato analítico. Não, a gente tem notícias disso no depois, né? Então tem a ver esse ver no que dá. Às vezes a gente tensiona um pouco o discurso ali para fazer uma articulação e não dá em nada. Então aquilo foi um ato analítico? Não, foi uma intervenção. Não fez uma amarração. Então achei interessante essa frase, ela sintetiza bem assim. E aí ele continua, né? Mas a parte mais importante que eu trouxe desse seminário é esse trecho aqui. E aí, um texto que eu queria recomendar para vocês, esse eu recomendo sempre. É um texto que a gente lê, relê, lê de novo e infinitas vezes estuda, que é a Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo. Ele está nos escritos. E aqui ele não só fala sobre a questão do ponto de basta, mas ele também dá uma explicada. Então, por exemplo, na página 819 dos escritos, que é, né, na subversão do sujeito, ele vai trazer esse grafo 1 aqui, que é a célula elementar ali do grafo do desejo. Então, ele traz uns certos vetores, ele traz a linha, né, da fala. Então, de S a S' seria essa cadeia significante. Esse ponto do lado direito, que Hã? é o cruzamento. Deixa eu ver, não sei se alguém falou. Para quem foi chegando depois, a gente está na 819 dos escritos. Esse ponto do lado direito seria o grande outro, né, o lugar ali, tesouro dos significantes.
o significante estaria nesse outro ponto ali, e a gente tem essa submissão do significante, do sujeito ao significante. Então, um significante articulado ao outro, que vai dar o sujeito. Então, ele vai trazer essas noções da questão da célula elementar do grafo. E aí, ele vai apresentar para a gente o ponto de basta. Então, o ponto de basta como aquilo que detém o deslizamento do significante. E aí ele vai explicar isso na página 820. Cadê? Aí ele traz o esquema, né? Aí no comecinho da página. Eis o que se poderia dizer que constitui a sua célula elementar, que é aquele grafo 1. Ali se articula o que chamamos ponto de basta, pelo qual o significante detém o deslizamento da significação, de outro modo indefinido. E aí vai continuar, né? Presume-se que a cadeia significante é sustentada pelo vetor S', que eu falei para vocês, sem sequer entrar na sutileza da direção retrógrada, que se produz o cruzamento redobrado, e ele vai continuar explicando essa parte, assim, mas que tem mais a ver com o texto. Aí o parágrafo seguinte: desse ponto de basta, encontrem a função diacrônica na frase, na medida em que ela só fecha sua significação com seu último termo, sendo cada termo antecipado na construção dos outros e, inversamente, selando-lhes o sentido por seu efeito retroativo. Então, é só por retroação que isso vai se fechar, né, com relação ao sentido. E aí ele continua. Então, esse eixo horizontal, que é esse eixo diacrônico da fala, aí agora ele vai falar da estrutura sincrônica. Mas a estrutura sincrônica é mais oculta, é ela que nos leva à origem. É a metáfora como aquilo em que se constitui a atribuição primária, aquela que promulga o cachorro faz miau, o gato faz au-au, com que a criança, de um só golpe, desvinculando a coisa de seu grito, eleva o signo à função do significante e eleva a realidade à sofística da significação e, através do desprezo pela verossimilhança, descortina a diversidade das objetivações a serem verificadas por uma mesma coisa. Então, a gente fala muito assim que na análise nosso trabalho é selecionar palavras e elevá-las à categoria de significante. Essa ideia de elevar a categoria de significante não é fonte tipo vozes da minha cabeça. Aqui no texto a gente vê, ó, elevar o signo à função do significante. Então, a partir do momento que a gente eleva ali, então seleciona a palavra, eleva essa palavra. Estou falando palavra, mas a gente entende, né? Aqui o mais próprio seria falar signo. Eleva a categoria de significante, a gente permite, né, e propõe outras articulações para isso. E tenta, né, a partir desse movimento, ter sentidos novos, fazer sentidos novos, que aí seria a questão da metáfora. Então, quando a gente pensa na dinâmica significante, qual que é a dinâmica significante? A metonímia e a metáfora. A metonímia seria naquele eixo diacrônico, um significante, e outro, e outro, e outro, e outro, e a metáfora seria esse efeito de substituição de um pelo outro. Em alguma medida, né, não é exatamente, tem alguns textos que fazem a gente questionar um pouquinho, mas nenhum momento o Lacan atribui exatamente uma coisa a outra, mas se a gente for pensar que a metáfora vai ter essa certa, né, essa substituição e vai ter um sentido novo, acaba sendo uma certa contenção de sentido também, né? Então, e aí eu vou deixar como pergunta, né, para gente pensar, para a gente desdobrar de qual seria essa associação, então, né, da metáfora e do ponto de basta. Ponto de basta é uma metáfora? Toda metáfora é um ponto de basta? Não, não sei. Todo ponto de basta é uma metáfora, mas eles guardam alguma relação ali entre eles. E assim, quando a gente estiver lendo, estudando, eu sempre falo, a gente avança muito com relação às perguntas. Então, um movimento que às vezes eu tento fazer é quando eu vou ler um texto, né, e eu sei ali mais ou menos do que ele se trata, geralmente não é uma primeira leitura, já é uma segunda ou uma terceira leitura. Eu faço algumas perguntas para o texto e eu tento ir respondendo elas. Algumas ficam mesmo como perguntas, mas aqui a gente entender que ponto de base a gente vai pensar nessa contenção parcial de sentido. Na metáfora é um pouquinho diferente nesse sentido, porque tem essa substituição e tem um sentido novo.
Então, não necessariamente vai ter uma contenção desse sentido. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. E a gente abre para discutir um pouquinho. A Larissa perguntou: elevar o significante para novo sentido estaria ligado à falta? A uma nova forma de lidar com a falta, desejo? Não, elevar o significante para a categoria. A gente pega uma palavra e eleva para a categoria de significante. Então, o significante já é o signo elevado. E aí que a gente vai articular um significante a outro significante. Isso é metonímia. Então, já articula um a outro, a outro, a outro, a outro. Então, tem essa ideia de substituição, de deslizamento. Quando a gente pensa em metáfora, é que vai ter essa coisa do sentido novo. Na metáfora, vai ter uma substituição de um significante por outro significante. Tem a ver com a falta no sentido assim de a significação não basta. E aí precisa de outro, de outro. Isso para metonímia, né? E não, não necessariamente para essa ideia do sentido novo da metáfora. E a noção de desejo, aí vai ser o desejo enquanto uma pergunta que diz do onde, ó, o que que eu sou com relação ao outro, ao desejo do outro, o que que o outro quer de mim. Então é um pouquinho diferente, pensando em formas de conceito. Então a gente não eleva o significante, a gente eleva o signo à categoria de significante. E aí a gente pode articular ele a outro significante, tanto no sentido de deslizamento, né, de encadeamento, quanto de substituição. E aí queria escutar um pouquinho vocês, assim. Vocês tinham pensado o ponto de basta por aí? Teve alguma coisa que vocês já tinham visto? Ou alguma coisa nova? Ou outras perguntas para a gente continuar, assim, né, pensando sobre elas? Deixa eu ver. Diga, Vanessa. Boa tarde a todas. Lorena, me dá um exemplo clínico, um exemplo de um discurso, desse ponto de basta com a continuação, com a contenção parcial de sentido. Você consegue Uhum. dar um exemplo Nossa, de um pensando assim discurso? de cabeça, não sei se eu vou lembrar de nenhum. Deixa eu ver. Ah, tem um dos que eu uso comumente, que seria com relação aos cachorros, aos filhos. Quem já fez participou de algumas transmissões minhas, com certeza já ouviu esse exemplo. Então, por exemplo, eu falo de me sentir, eu tenho me sentido muito só. E aí eu quero me casar logo para não ficar me sentindo muito só. E aí eu caso e ainda tenho algo ali de uma solidão. E aí, não, é porque agora tá faltando, eu quero mais companhia, assim, eu quero um cachorrinho. E aí ainda continuo me sentindo sozinha. E aí eu pego outro cachorrinho, continuo me sentindo sozinha. E aí as pessoas começam a me perguntar sobre filhos. Quando, se eu já tô pensando, eu falo que eu não tô pensando, mas eu fico irritada quando perguntam. As pessoas começam a cobrar. Ai, queria tanto um netinho, queria tanto um sobrinho. As pessoas começam a cobrar. Essa cobrança vem no campo do grande outro. Então, a gente poder pensar que, em alguma medida, pensar nesse deslizamento entre o campo semântico seria só, solidão, sozinho, solitário, algo nesse sentido, e que os filhos, os cachorrinhos entraram em alguma medida como contenção. O casamento entrou num momento como contenção, então assim, eu me sinto sozinha, eu quero casar, casei. Aí melhorou. Nossa, eu tô maravilhosa, não sinto mais sozinha. Isso dura um tempinho, daqui a pouco, nossa, não era bem isso. Aí eu pego o cachorro. O cachorro serve como também, às vezes, uma contenção de sentido para essa ideia de solidão. E aí não é isso, e não é isso, e não é isso. E aí vem essa noção de filhos. Um possível efeito metafórico seria entender, né, se o desejo tem caminhado para eu não ter filhos, então os cachorros são meus filhos, e poder responder isso para o outro com uma tranquilidade. Cadê? Estão falando do bebê reborn. É exatamente isso, né? Poder falar disso com uma tranquilidade. Então, quando perguntam, cadê meus netos? Aqui seus netos, e mostrar a foto dos cachorros. Então, a questão é a angústia, o mal-estar. Não é sobre ter ou não ter filhos, ter ou não ter o cachorro, casar ou não casar, mas sobre esse mal-estar que aí advém dessa nossa relação com a linguagem. Então, metaforicamente, estaria nesse sentido. Então, assim, dá para falar que o casamento apaziguou minha angústia? Não, ele fez uma contenção parcial. Dá para falar que os cachorrinhos apaziguaram essa angústia? Não, fez uma contenção parcial. Vamos supor que eu decidisse por ter filhos. Os filhos iam conter essa angústia? Não.
A angústia tem uma dimensão com outra coisa, com objeto A, com falta, mas os filhos teriam uma contenção parcial. Aquela ideia do, agora eu me sinto completa. Minha vida é maravilhosa, me dá muito trabalho ter filhos, mas era isso mesmo que eu queria, agora eu sei o que que é um amor de mãe. Isso teve uma contenção parcial. E aí depois isso não vai se sustentar. E aí vai vir também algo ainda que aponta com relação à angústia. Então, essas contenções parciais seriam mais ou menos isso. Esses significantes que se articulam, apaziguam um pouco ali a relação do sofrimento, mas não bastam por ali. Se não, se fosse assim, eu me sinto sozinha e é porque eu não caso, aí vai todo um sofrimento, casei. Então, é um momento em que às vezes muitas pessoas interrompem a análise. Agora eu resolvi todos os meus problemas, tchau, muito obrigada por tudo. E às vezes, né, vão se virando com o restante das questões. Mas essa ideia de que então o casamento apaziguaria não, resolveria, faria essa contenção absoluta de sentido. Mas a gente sabe, num processo de análise, isso não vai se perdurar. Alguém levantou a mão e depois eu acho que sumiu. Não sei quem foi. E eu, mas eu ia falar, perguntar, na verdade, e você já respondeu que se era justamente isso, porque eu estava entendendo que o ponto de basta, ele seria essa mudança no, na realidade da pessoa, assim, na mudança para a pessoa ali no fato, de que ela casou e se sentiu completa. Só que em algum momento isso não vai se sustentar, como você já falou. E aí a metáfora, ela seria ela lidar com essa não completude mesmo casando, mudando a significação disso, ou não É sei. por aí. Eu acho que só tem um ponto antes. Quando você falou sobre mudança na realidade, o analisante, ele não tem essa dimensão de realidade discursiva, quem tem que ter é a gente enquanto analista. Então, eles medem muito os progressos deles a partir de mudanças na realidade dos fatos. Mas a gente precisa entender que não é nessa realidade dos fatos que a gente atua. A gente atua na realidade discursiva. Então, é claro que os analisantes vão medir com relação a isso, de, eu consegui separar, eu consegui realizar o meu sonho de ter minha casa. Ele vai se palpar nisso. Então, mas para a gente não é necessariamente isso. Então, se a gente fosse pegar um exemplo mais discursivo mesmo da coisa, seria não ter mudança na realidade dos fatos, mas apaziguar a angústia. Então, por exemplo, seria eu nem ter casado, nem ter tido cachorro, nem ter tido filho, mas parasse o sofrimento de, tá bom, eu tô com essa pessoa que eu amo, então tanto faz casar. Isso acontece muito quando tem uma questão assim de namora, aí tem essa coisa do mora junto, casa, faz o quê? Mas tem uma angústia associada ali. E a angústia não é ao casar ou morar junto sem casar, mas é do campo do grande outro o que que isso anuncia. Então, por exemplo, uma crença de que não sei, é pecado morar junto antes de casar. Minha mãe nunca aceitaria eu morar junto sem casar. Isso vem do grande outro, então o mal-estar tá aí. Então, se eu me apazigo desse sofrimento através da linguagem, para mim tanto vai fazer só namorar ou morar junto ou casar. Então aí não teria mudança nenhuma na realidade, mas eu estaria tranquila a partir disso. Então, só para a gente diferenciar, né, essa coisinha da realidade. Depois ele falou alguma outra coisa. De lidar com a falta. Então, tem um pouco a ver com isso com essa falta constitucional e em poder dar essa resposta para o outro. A gente se sente ali também meio nessa cobrança. Então, quando eu falo outro, não é necessariamente são o que vai ocupar isso. Então, para a família, para a sociedade. Então, a metáfora, em alguma medida, seria essa resposta ali, que é dada ao outro. Tipo, você vai ter filho? Vou. E poder estar tranquila, sem ter aquela irritação que tinha antes de, o pessoal fica cuidando da minha vida. Não, só, pô, se quiser, tem esses dois aqui, serve. Se o outro fala que não serve, então, sinto muito. E em alguma medida isso tem um efeito. Mas se a gente for pensar em análises mais longas, né? Principalmente a análise nossas análises, né, como analistas. A gente passa por vários momentos. Então, se vocês fizerem
um recap, assim, né? Melhores momentos das análises de vocês, vocês vão ver que vocês já tiveram em momentos diferentes de vida, com questões muito diferentes, mas que, em essência, é como se tivesse ali algo sintomático que se repete. Tem uma coisa ali que se repete e a gente vai mudando ali as situações e tudo mais. Então, em essência, vai ser um pouco lidar com isso, mas sem tanta angústia, sem tanto mal-estar. Porque não tem nem como a gente eliminar essa dimensão da falta, de uma completude, mas também a gente não pode deixar, em alguma medida, né? Eu digo isso inconscientemente. Não é interessante que a gente deixe de buscar completar. Porque a gente pode ver, então eu tenho que me haver com essa falta. Então, ou eu preencho ela, furada, né? Não tem, não tem como preencher, ou eu deixo de tentar preencher. Aí é angústia. Então a gente tem que continuar tentando. Não é um dar conta da falta num sentido assim de, né? Tipo, você sempre vai faltar, então não tem por que tentar preencher. Mas pelo contrário de eu vou tentar preencher, eu vou tentar preencher, eu vou tentar preencher. O que que é esse eu vou tentar preencher? Preencher é a própria dinâmica do desejo. A gente está falando, qual que é a resposta a isso? Dialética do desejo e da demanda, que é o que vai fazer a gente continuar, então, desejando e não sendo suficiente, e tentando se completar de alguma forma, mas que constitucionalmente vai haver essa coisa da falta. Então, é como se a gente não pudesse nem parar, mas também nem fazer uma busca muito cega. Fazer uma busca mais advertida ali. Diga, Vanessa. Ô, Lorena, você falando, eu tô aqui pensando, voltando no ponto de basta. Quando o paciente, o analisando, ele está na metonímia, só deslocando um significante pelo outro, né? Naquele que não abre sentido, mas ele está só deslocando um pelo outro. O analista, ele pode fazer em algum momento esse ponto de basta ali, Sim, porque tá vendo só esse deslocamento e nada muda ali. É só o deslocamento contínuo e nada muda. E aí ele pode sim exercer essa função de ponto de basta parcial para que haja, para que aposte numa tentativa de que haja uma metáfora ali. sim. E é por isso que. E como que a gente consegue fazer isso? Através de uma interpretação analítica. E como que é a nossa ideia ali de interpretação? Vai ser via significante. Então ele está deslizando, deslizando, deslizando. Aí a gente pega e fala, né, introduz ali um outro significante, eleva um outro signo na categoria de significante. E aí, ou ele vai, tipo, só ignorar isso. Tô falando ignorar, mas não é bem ignorar, mas assim, ou ele vai continuar deslizando, ou ele vai falar assim, opa, aqui dá para amarrar. Amarra, contém um pouquinho. E aí tem esse efeito. Achei bem interessante quando você falou isso, porque você trouxe bem como que é essa dinâmica significante. E assim, a gente não tem metáfora se a gente não tiver metonímia. Então a gente precisa desse deslizamento, né? Dessa substituição que vai indo, 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 indo. É isso que vai fazendo as voltas da demanda, por exemplo. E a gente não tem como falar de desejo sem ter a demanda ali bem, né, estabelecida. Então, é exatamente isso que você falou. Então, vai deslizando, deslizando, deslizando. Vamos pensar num analista mudo, um analista que não intervém. O analisante vai deslizar de infinito. Ele vai continuar, 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 continuar. Dá para falar que isso é uma análise? Não, né? Então, se for para falar com as paredes, é melhor falar com as paredes e pegar esse dinheiro e ir para Paris. Agora eu tô apaixonada por Paris, igual a Cíntia. Não adianta. Então, o analista precisa estar ali para ir fazendo também essas contenções. Quer dizer que todas que a gente for fazer vão dar certo, né? Ou vão ter um efeito ali de contenção no sentido? Não. Mas se a gente deixa de fazer, o discurso vai deslizar infinitamente, não vai ter apaziguação de angústia, de sofrimento advindo da linguagem. Então, a Kelly colocou ali, bem interessante, né? Então, produz um efeito de sentido, o ponto de basta. É um efeito de sentido, algo parcial, temporário, mas que é absolutamente importante, né, para análise. É como se estabilizasse a relação entre significante e significado. É uma estabilização e depois desestabiliza. Aí a gente estabiliza de novo e desestabiliza. E a Larissa colocou, teria algo com efeito de análise, mudança na posição subjetiva? Porque uma coisa é a gente pensar em efeito terapêutico e outra coisa é a gente pensar em efeito analítico. Efeito terapêutico, às vezes a gente tem, né, com. Eu falo, né, às vezes não precisa nem da primeira sessão.
Às vezes, quando a pessoa marca a sessão com o analista, aí fica assim, ai, tô me sentindo até melhor, acho que eu vou cancelar. Isso é, em alguma medida, um efeito terapêutico ali. Ou vai na primeira sessão, fala, desabafa. Ai, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas, parece que está tudo resolvido, agora eu sei o que fazer. Isso é efeito analítico? Não, é efeito terapêutico. Então, tem muitas coisas que a gente faz e, enfim, vão ter esse efeito terapêutico. Mas efeito analítico é diferente. Efeito analítico vai precisar dessa mudança de posição subjetiva, e aí a gente isso é interessante também de pensar. Uma coisa é a gente falar, mudança de posição subjetiva, como se fosse um negócio muito vago. Mas se a gente pensa que o sujeito vai emergir a partir de uma articulação entre significantes, o que é fazer uma mudança de posição subjetiva? Articular os significantes de outras formas, porque aí vão ter sujeitos emergindo de forma diferente. A cada articulação significante diferente é um novo sujeito. Então, tem a ver com isso, né? Acho que daria pra gente entender assim. Diga, Vitória. Eu entendi um pouco, Lorena, agora, porque acho que você foi falando do ponto de basta junto com essa mudança de significação, e eu ainda continuei com a dúvida do que seria. Eu acredito que seja uma pergunta que você colocou no início também, mas qual que seria essa diferença, então, do ponto de baixa com a metáfora, pensando que a metáfora é uma mudança ali no discurso. E o ponto de baixa também seria uma mudança no discurso, mas qual que tá a diferença aí, sabe? Também tô querendo saber. Tô estudando nesse sentido. Porque, assim, pelo menos até o ponto que eu estudei, eu não vi nenhum lugar tendo essa associação direta da metáfora com o ponto de basta. Quando a gente estuda, parece que dá para pensar numa certa relação entre elas. Mas eu só consigo falar que há essa relação e como que é essa relação, por exemplo, vamos pensar numa premissa. A metáfora é um ponto de basta. Essa premissa ela é falsa ou ela é verdadeira? Pelo menos até o ponto que eu estudei até agora, ela tem para mim elementos que me dizem que ela pode ser verdadeira, mas eu ainda não tenho elemento suficiente para falar que essa premissa é verdadeira. Ainda tem algumas coisas que eu fico, tá, mas será? Se é, por que que o Lacan não falou? Será que tem algum ponto na minúcia de metáfora e na minúcia de ponto de basta que fazem a gente dizer, não, uma metáfora é diferente de um ponto de basta? Ou, como eu falei, né? Pode ser que a gente chegue, que é o que eu tenho hoje, né? Pelo que eu fui lendo e discutindo, parece que nem toda metáfora é um ponto de basta e nem todo ponto de basta é uma metáfora. Parece que é alguma coisa que gira nesse campo, mas eu ainda não consigo falar. É, não é? Então, por isso que eu falei, né? Eu lancei a pergunta aqui para vocês e essa que você trouxe foi a síntese dessa dúvida também que eu tenho. Só que aí é fazer uma revisão, né, grande sobre o tema, pensar que o Lacan ele começa a falar sobre isso mais no começo, que ele está trabalhando muito a questão do simbólico, imaginário simbólico. Será que quando ele vai falar de real, isso vai mudar um pouquinho, né? Não sei. É uma questão de estudo mesmo minha, assim, que eu tenho me debruçado. E por isso que eu falei, nessas discussões que a gente foi tendo aqui, as dúvidas que vocês vão levantando, vão ajudando a ir formulando, né? Então, assim, se eu tiver novidades sobre essas minhas descobertas também, eu compartilho com vocês. Se vocês estiverem estudando e verem alguma coisa também com relação a isso, né, me avisa, eu também coloco lá no grupo e aí a gente vai. É como se a gente fosse incorporando essa decisão. E por isso que eu falei, né? A gente avança muito com essas questões. É diferente se eu falo assim, isso é isso. Então, tá estabelecido, é quase como se fosse um axioma. Mas a partir dessa dúvida, aí a gente fica, né? É o que eu estava fazendo, né? O Felipe Alves, eu brinco com ele que eu faço o AD de graça para ele, que o buscador de referências dele é maravilhoso. Então, ele tem um buscador de referências que você coloca os termos e você seleciona qual a base de dados que você quer buscar. Você pode colocar no Staferla em francês, você pode colocar Zaha, português, você pode colocar escritos, outros escritos, você seleciona qual que você quer. E ele faz um apanhado de onde tem esse termo. Então, por exemplo, eu coloquei lá, né? Eu coloco ponto de basta. Aí ele vai falar para mim, ó, tem ponto de basta na subversão do sujeito, na página 820, e ele traz o trecho ainda. Quando ele busca no Staferla,
Ele, por exemplo, você coloca lá o termo, aí a única questão é que você tem que colocar em francês, né? Ele busca no Stafer, lá onde tem, ele traz a citação em francês e a tradução em português. Então, assim, é incrível, assim, para a gente fazer essas pesquisas, ajuda muito. Mas é isso, né? Tem que, além de fazer toda essa busca, que aí seria quase que pensar numa pesquisa científica, né? A gente não tem que fazer uma revisão de literatura. Então é isso. Hoje eu tenho uma parte dessa revisão, mas essa revisão não está completa. Então, por isso que eu falei, né? Até o ponto que eu estudei, daria para pensar nesse sentido. Diga, Vanessa. Ô, Lorena, você falando sobre isso, eu estou aqui pensando na sua pergunta se um ponto de basta pode ser uma metáfora e vice-versa. Bom, pensando aqui, como nada é certo, a gente sabe disso, um ponto de basta, ele pode, tá? Não pode ser, vamos dizer assim. Ele pode abrir um espaço para uma metáfora e vice-versa. Vice-versa por quê? Porque a metáfora ela vai dar um novo sentido, certo? O ponto de Sim. basta seria uma continuação parcial de sentido. E aí eu fico pensando, é muito fácil para o sujeito voltar para o imaginário. Uhum. Então, a metáfora, ela poderia ser um ponto de basta, tá? Numa coisa não certa, porque seria parcial esse sentido. Seria uma contenção parcial de sentido. Por que parcial? Porque rapidamente o sujeito pode voltar para um campo imaginário e ele voltar para um deslizamento. Quer dizer, então, é muito subjetivo, né? Assim, no que eu acredito aqui, ou conversando com você, que é muito subjetivo, é muito complicado determinar se é ou não é, porque tem esse risco de rapidamente a gente voltar para o imaginário e fechar o sentido de novo, travar ali os sentidos. É isso. Gente, olha como é rico essas discussões. Vanessa falando, e sim, concordo, faz todo sentido. E aí, eu vou mostrar a foto de. Não sei se nessa aparece. Deixa eu ver aqui se aparece. E aí eu fiquei pensando até no que a gente falou sobre. Nessa não aparece. Eu vou pegar outra imagem que eu tenho aqui, porque de fato é difícil, mas quando você traz esse elemento. Peraí. Quando você traz esse elemento de pode ser, pode não ser, vai ter uma contenção, mas volta para o imaginário, é muito apropriado. E eu fiquei pensando nesse exemplo. Peraí. Eu fazendo meus copia e cola. Peraí, vou abrir o Paint. A gente foi se prolongando um pouquinho, mas é uma discussão importante. Eu dei um zoom naquela. Não é exatamente aquela foto, mas é pra gente ver uma coisa. Tá dando pra ver, né? Joia. Olha a costura do jeito que é, né? Então a gente tem a costurinha toda, né, feitinha. Olhem esse daqui. A costura tá feita, mas ele tá sem botão. Provavelmente o botão caiu, mas vamos pensar que a costura foi feita, então houve um ponto de basta, mas tá sem botão. Não é metáfora. Não vai servir como metáfora. A Vanessa falando isso me fez pensar. Então, ó, esse tem botão, né? Esse tem botão, mas o de cima não tem. Então, teve uma contenção de sentido? Teve. Foi feito a amarração do tecido. Então, essa trama foi tensionada, teve uma contenção, mas não teve o botão. Então, vamos pensar isso, né? Foi um ponto de basta, mas não necessariamente foi uma metáfora. E aí a gente já está incorporando um pouquinho essa discussão sobre ser, não ser. Então dá para pensar, dar hipóteses, viu, gente? Aqui a gente está trabalhando essa ideia de raciocínio mesmo. Porque é isso que a gente tem que fazer quando está estudando, mais do que fazer uma exposição, isso é isso, isso. Mas então seria toda metáfora, aí seria a minha nova hipótese. Toda metáfora é um ponto de basta, mas nem todo ponto de basta é uma metáfora.
seria essa ideia de que, em alguns momentos, a gente vai ter contenções de sentido, então a gente vai ter pontos de basta, mas não necessariamente vai ser uma metáfora. Mas que a metáfora vai passar por ter tido uma contenção. Eu acho que essa é a minha nova hipótese nesse sentido. Diga, Camila. Naquele texto que eu falei uma vez, da Meinúcia, agora eu não lembro se é o Meinúcio ou a Meinúcia, que é a metáfora enquanto ponto de basta, o curioso, né, pensando no que vocês estão trazendo, coloca que a metáfora funcionaria como um ponto de basta, algo que deteria o deslizamento incessante do significado sobre o significante, possibilitando um efeito de sentido. Trata-se de uma operação que, além de possibilitar a criação de sentido, permite que este, em toda sua fugacidade, seja retido, mesmo que por um breve instante. Então, pensando nisso que vocês estão Sim. falando, acho que, né, e pegando isso como referência, aí eu colocaria outra dúvida minha. Talvez a metáfora funcione como ponto de basta, mas o contrário não seria verdadeiro. Até pensando nessa Isso. amarração que você traz do sofá, né? Que algumas amarrações funcionariam dessa forma e outras não. Uhum. Muito interessante, gente. Eu acho que esse trechinho ali que a Camila trouxe sintetiza bem essa ideia. Então, não é que é, né? A metáfora é um ponto de basta, mas funciona como um ponto de basta. E isso que você trouxe também de, enfim, pode funcionar ou não, também seria. Então, assim, quando o ponto de. Alguns momentos o ponto de basta vai funcionar como uma metáfora. Em outros, ele vai ser só ponto de basta, né? E aí tem a ver com isso que eu falei. Então, toda metáfora é um ponto de basta, mas nem todo ponto de basta é uma metáfora. Que aí é exatamente o que a Camila falou, só que de um jeito mais simples. Eu coloquei aqui como hipótese, né? Como tese e antítese, mas foi o que a Camila falou, né? De, tá, a metáfora ela é um ponto de basta, mas o ponto de basta não necessariamente é metáfora. Interessante. Que mais, gente, sobre isso? Que aí eu faço, pelo menos pra gente ver se a gente termina essa página aqui, que aí na semana que vem a gente já começa com acaso, memória e lei. A gente parou na página 50. Então, retomando, a gente estava falando, né, no texto sobre grupo um, grupo 2, grupo 3, sobre aquela questão dos sinais. Então, quando é as pontas iguais, as pontas diferentes, quando é simétrico, quando é assimétrico, quando tem constância, quando não tem constância. Então, a gente estava falando sobre isso. Aí, na página 50, a gente parou nesse segundo parágrafo. Aí, agora a gente está no livro da Luciana mesmo. Para ler a rede acima, por exemplo, o número um pode corresponder a mais, que seria essa sincronia, né? Esses sinais iguais. Se essa sequência for acrescentado um símbolo, ao acaso, teremos ou mais, ou o mais, e aí mais na sequência, né? Ou mais, e aí um conjunto já dissimétrico, mais e menos. Ora, isso obriga a concluir que, se o próximo símbolo for mais, permaneceremos no um e faremos um círculo que retorna ao seu ponto de origem. E se, ao acaso, percebem que ela está colocando o acaso entre aspas aqui, né? Porque o próximo capítulo vai falar disso. Se o acréscimo for um negativo, seguiremos para o 2. Há de se valorizar que existe uma impossibilidade lógica de ir do 1 para o 3. Para tal percurso, obrigatoriamente terei que passar pelo 2. Então, aqui é interessante esse ponto, porque ó, ele está falando de impossibilidade lógica. Aqui ela está tratando com relação aos sinais, com esse mais, menos. Mas na clínica, a gente tem que pensar que algumas premissas ali que pode ser que a gente esteja trabalhando tenham uma impossibilidade lógica. Então, a gente pensar discursivamente, dentro, então, daquela estrutura discursiva e dentro daquele discurso em particular, há uma impossibilidade lógica de articulação. Então, pensar, por exemplo, a gente pensou em impossibilidade com relação ao jogo. Então, se eu tenho uma moeda cara ou coroa, não tem como dar rei ou rainha, vai ser cara ou coroa. Então, rainha e rei são impossibilidades lógicas do jogo da moeda. E a gente pensar no caso se há algum tipo de impossibilidade lógica.
Por exemplo, está tendo uma construção imaginária, tem algo do imaginário com relação a uma mãe, ao que deve ser uma mãe, como que é essa mãe. E aí, discursivamente, essa pessoa vai falando sobre como que é essa mãe dela, e tudo vai apontando para esse contrário, né? E ela vai dizer que a mãe é maravilhosa, mas ela está apontando o contrário. Não quer dizer que a mãe seja de todo ruim ou de toda boa, mas tem uma premissa ali que ela não tá, ela está se contradizendo. Então, para a gente entender contradição e impossibilidade lógica, como que isso vai operar nos elementos do caso. As setas, portanto, indicam a possibilidade de seguir definida pela própria estrutura. Em resumo, depois do grupo 1, a gente pode ter um ou dois, depois do 2, a gente pode ter dois ou três, e depois do 3, a gente pode ter três ou dois. Então, essas são as possibilidades lógicas. Sendo as chances do destino definidas não ao acaso, mas pelo interior de uma estrutura, percebe-se que não há um infinito de possibilidades a seguir. O que parece não autorizado pela lei simbólica carrega na sua bagagem o impossível lógico. Isso é uma coisa também importante, e é o que ajuda a gente a pensar nessa ideia de impossível lógico, é uma teoria do Newton da Costa. Ele é um matemático, e ele vai falar sobre lógica paraconsistente. Então, tem algumas coisas que seriam impossíveis e que estariam dentro de algo de um paradoxo. E aí, na análise, a gente trabalha muito com os paradoxos, com os extremos, com os paradoxos. Então, a lógica paraconsistente, enfim, daria para a gente fazer um curso só de lógica paraconsistente. Mas se a gente for pensar uma ideia para a gente ter do que é uma lógica paraconsistente, seria uma lógica que comporta o paradoxo. Dentro da lógica clássica, da lógica aristotélica, isso seria impossível ter um paradoxo, né? É quase assim, ou é isso ou é aquilo. Dentro da lógica paraconsistente, o paradoxo ele é possível. Então, na psicanálise, é como se a gente trabalhasse com. É claro que, enfim, né, o Lacan ele vai falar muito sobre a lógica aristotélica. É importante a gente entender lógica para entender nome do pai, desejo da mãe, né, uma outra parte de discussão. Mas a gente pensar que o que se assemelharia à nossa prática como analista seria a lógica paraconsistente. Esse é um outro momento que eu estou querendo fazer, assim, estou estudando, preparando o tema, vendo como que a gente vai dessa ideia de lógica paraconsistente, mas de um jeito mais prático. Porque eu estou lendo a introdução à lógica do livro dele, e ele vai muito para uma matemática hardcore ali. Então, assim, não é tão simples a leitura. Então, eu estou passando por esse grosso da matemática para poder fazer essas correlações clínicas e a gente entender como que é pensar a lógica paraconsistente num caso. Isso está aqui na minha também lista infinita de ideias e coisas que eu quero fazer, mas que eu acho que pode ser interessante. E aí seria exatamente isso, né? Então, o que aparece não autorizado pela lei simbólica carrega na sua bagagem o impossível lógico. Outra coisa para a gente deixar aqui em stand-by é que o real, para Lacan, é o impossível lógico matemático. Então, aqui a gente já tem uma notícia também de que, para entender real, a gente vai ter que entender algo ali desse possível, do impossível lógico matemático. Aqui eu tô só plantando sementinhas de dúvidas em vocês, viu, gente? A gente não tá aqui para adentrar nessa discussão. Aqui eu tô só deixando vocês muito inquietos. E continuando. Era mesmo impossível para aquela pessoa, daquela posição, pelas leis simbólicas definidas pela estrutura de seu mito individual, fazer aquela jogada. E aí ela traz a citação do Lacan. Em suma, essa rede resume de modo exaustivo as sucessões possíveis e as únicas possíveis. Uma série que não pode se inscrever nesta rede é uma rede impossível. Lacan propõe um exercício do pensamento que se deve carregar para questionar a clínica, ao justamente considerar a insistência da repetição. Aqui, repetição da cadeia simbólica. Há, em resumo, leis no jogo simbólico que irão ditar as possibilidades definidas pela estrutura, assim como demarcar as impossibilidades, também determinadas estruturalmente pela sua posição.
pelo lugar do que não cessa de não se inscrever. Às vezes a gente lê isso como não cessa, por isso que eu confundi na hora de ler. Não cessa de se inscrever. Essa aqui tá como não cessa de não se inscrever. A depender, claro, do que está escrito. Reforça o convite à paciência do leitor. É ótimo isso, né? Sabendo que a lógica, colocada em texto, pode ser de difícil acompanhamento. E é aqui que entra o esquema que a Cíntia mandou. Então, assim, uma coisa, a gente vai passar pela parte da leitura, mas quando a gente vê os esqueminhas e as substituições, fica muito, não vou falar muito mais fácil, mas fica mais possível, mais possível lógico-matematicamente. Então, vamos com paciência e a gente pensar não só nessa parte textual que a gente vai ler, mas eu vou trazer os esqueminhas assim, desenhados do que a Cíntia produziu. Mas adianto que aposto na crença de que passamos a gostar do que entendemos e, portanto, vale o esforço no raciocínio. Ele tenderá a ficar um pouco mais denso, todavia, será de grande valia para o exercício de pensar a clínica e a direção da cura, que Lacan propõe ao ouvirmos o impossível de cada analisante, vinculado à sua insistência na repetição de comportamentos que, longe de trazerem conforto, dão ao sujeito a sensação de fracasso diante do refeito. E aqui, comportamento, a gente entender como comportamento para a psicanálise. Comportamento para a psicanálise é da ordem da linguagem. Então, pensar o comportamento enquanto fala. Aí vou abrir esse parênteses rapidinho. Então, assim, se alguém fala pra gente, tá falando de repetição, deixa eu ver uma coisa de repetição. Ah, sempre que eu saio de casa, eu verifico 3 vezes se eu tranquei a porta. Vamos pensar nisso como um comportamento. Então, o que que seria lido? Que é um comportamento, né, da ordem do obsessivo compulsivo, da verificação, enfim, vai ter até nome para isso no DSM. Para a gente, esse comportamento, ele vai ser da ordem da linguagem. Então, o que que é essa verificação? Como que é poder ter essa certeza? Isso se articula a quê? Começou quando, mas não no sentido da gente entender de forma médica, né, de forma do DSM. Ah, então isso precisa acontecer com uma frequência tal, e não é nessa ordem. É de entender assim, ah, então, aconteceu que uma vez, né, minha mãe falou que se eu deixasse a porta aberta, ela ia me bater. Né? E a gente vai achando essa história do que é essa repetição. Então, aqui a gente vai entender comportamento enquanto linguagem. Eu até escrevi uma vez sobre isso, né? A psicanálise trabalha com comportamento. Às vezes, se a gente vai responder de bate e pronto, a gente fala, não, a gente trabalha com o inconsciente. Mas, se a gente fala sobre o comportamento, a gente consegue fazer uma extração discursiva e aí trabalhar com esse comportamento a partir da lógica, da ótica da linguagem. É a mesma coisa com sonho, né? Ah, Lacan trabalha com o sonho, com o ato falho, com o xiste. Não como Freud, mas trabalha eles enquanto manifestações da linguagem, enquanto formações da linguagem. E aí a gente consegue trabalhar o inconsciente nisso. Então, não é o sonho pelo sonho, o ato falho pelo ato falho, e nem o comportamento pelo comportamento, mas o que é dito a partir disso. Então, o que que é dito do sonho, o que que é dito do ato falho, o que que é dito do xiste e o que que é dito do comportamento. Então, vai passar mais por aí. Eu estava discutindo, né, na supervisão essa semana, casos que têm componente de compulsão alimentar. E eu até falei, né, são casos difíceis da gente trabalhar, no sentido que a psicanálise não dá muito recurso para a gente nesse sentido. Porque, assim, a pessoa que nos procura, ela quer acabar com esse comportamento compulsivo. O nosso alvo, enquanto analista, é acabar com esse comportamento compulsivo? Não. Pode vir como consequência do nosso trabalho? Pode, mas não é essa a mira. Só que é algo tão presente, tão constante no discurso, que às vezes a gente se pega fazendo intervenções no sentido de acabar com esse comportamento mesmo de repetição. E que não seria dessa ordem, né? Seria nesse sentido
da linguagem. Então, são casos bem trabalhosos, difíceis, e que não necessariamente o efeito que a gente vai ter vai ser esse efeito dessa mudança na realidade da compulsão. Acontece? Acontece, e é ótimo quando acontece. A gente quer realmente, né? A gente, enquanto pessoa, né? A gente quer que essa pessoa viva melhor ali nessa relação dela com a alimentação. Mas como analista, não é isso que a gente pode mirar, não é isso que a gente deve querer. Senão a gente faz intervenções quase que adaptativas, né? Então, né, seria quase como se, eu não sou psicóloga, mas seria assim, a gente está tendo mais psicóloga no nível de comportamento do que psicanalista a nível de linguagem. Então, eu estaria sendo mais médica no sentido de é isso que repete, então a gente não pode fazer nada muito restritivo, tal, 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 não pode ter acesso a isso em casa. Isso tudo não é psicanálise, né? Então, poder entender isso a nível de linguagem e ali está às custas de um sofrimento muito grande é delicado. Então, são casos delicados assim, de se trabalhar. Eu lembrei disso porque a gente estava falando de comportamento. Então, bom, comportamento a gente trabalha a nível de linguagem. E aí? Vocês acham que. E aí, queria um feedback de vocês mesmo. Valeu a pena abrir esse parênteses teórico, porque eu sei que do texto mesmo a gente avançou um pouquinho, a gente só terminou essa parte. Mas vocês acham que valeu a pena? Se tiverem outros temas também que a gente precise abrir, vocês acham que é um momento que vale a discussão ou não? Me deem uma notícia aí. Porque eu sei que tem gente que é muito, muito mais pragmático no sentido assim, de quer chegar, ler, né, estudar só o texto e essas coisas fazer em outros momentos. Mas acaba que seria muito complicado a gente fazer em outro momento isso, assim. Então, eu tentei concentrar aqui por isso. Diga, Vanessa. Ô, Lorena, eu gostei bastante e eu acho que é bem válido, sim. Até mesmo porque, vamos lá, você meio que dá uma fugida do nosso imaginário ali, né? A gente está numa coisa só e de repente vem para outra que está interligado. E tudo está interligado, assim, né? Quando é escrita de Lacan, várias coisas vão se juntando. E se você que está transmitindo acha que é necessário fazer isso, para mim é super válido e pode continuar. Ah, beleza. Tô vendo o pessoal no chat também tá mais ou menos nessa linha, e eu acho que a Carol tocou bem nesse ponto, que é assim, é uma discussão que não é só do livro, mas que tem a ver com a nossa prática. Então, vocês percebem que às vezes eu vou trazendo outras coisas da clínica e de coisas que não necessariamente estão aqui. Mas, então, que bom que está funcionando nesse formato. É o que eu falei, se fosse para a gente ler o livro mesmo, ler o livro, a gente leria em 4 encontros. Estudar o livro em alguns meses. Agora, estudar e fazendo as outras correlações, é o que eu falei, a gente vai indo sem pressa. Mas então, beleza, qualquer coisa me avisem aí, me sinalizem e a gente se encontra semana que vem. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.